Portugal registrou um aumento de quase 3% de mortes por Covid-19 no domingo. Foram mais 25 falecimentos registados, o que aumenta o total para... Muitas pessoas se têm perguntado se a crise atual provocada pelo vírus da Covid-19 é a crise final de que falam as Escrituras, ou se de alguma forma será uma etapa importante na preparação para o evento que vai desencadear essa mesma crise final. É isso que vamos ver no vídeo de hoje, o papel desta pandemia nos eventos finais. A maneira rápida com que esta pandemia provocada pelo vírus da Covid-19 afetou o mundo levantou muitas questões. Mas para percebermos o papel que a crise atual desempenha nos eventos finais, primeiro temos de perceber, pelo menos resumidamente, quais são esses eventos finais. De acordo com a profecia bíblica, desde 1798 que vivemos num período que a Bíblia chama de tempo do fim. No entanto, à medida que o tempo passa, estamos a chegar perto da última grande crise, a maior que o mundo já assistiu, e existe um evento que marca o início dessa grande crise. Para entendermos o desenrolar dos acontecimentos atuais à luz da profecia bíblica, temos de analisar o capítulo 13 de Apocalipse. Do versículo 1 ao versículo 10, este capítulo fala-nos de um poder representado por uma besta, ou se quiserem por um animal, semelhante a um leopardo, e que representa o poder que o papado teve ao longo dos séculos. Poder esse herdado diretamente do Império Romano e que durou precisamente até 1798. Nessa mesma altura, estava a surgir outro poder, uma jovem nação, os Estados Unidos da América, que se encontram representados nos versículos 10 ao 13, como sendo semelhante a um cordeiro tendo 2 chifres. Estes 2 chifres têm uma importância profética muito forte e representam os 2 princípios fundamentais, o republicanismo e o protestantismo, que estão expressos na Constituição Americana desde a sua ratificação e entrada em vigor em 1789. Na prática, estes 2 princípios significam total liberdade civil e total liberdade religiosa e foram expressos na Constituição dos Estados Unidos e das suas emendas iniciais, que proíbem o Estado de criar leis que interfiram com as liberdades civis e religiosas de seu povo. Foi com este propósito que Deus suscitou o aparecimento deste país, que será o último reino deste mundo a ter relevância profética. Avançando no capítulo 13 de Apocalipse, e também no tempo profético, chegamos aos versículos 14 a 18, que falam de uma modificação nesta nação. Este cordeiro irá passar por um processo ao qual o texto chama de imagem da besta, que na prática significa que se irá tornar semelhante à besta, ou se quiserem animal, do início do capítulo, o poder papal de Roma. Mas como é que isto é possível? Como é que isto será efetuado? Ao contrário do que diz em sua própria Constituição, a profecia nos revela que os Estados Unidos irão criar uma lei que impõe descanso ao domingo. Então, esta profecia se cumprirá quando esta nação impuser a observância do domingo. Mas para entendermos o que é que tudo isto tem a ver com a crise atual, temos primeiro de entender a importância que as leis têm
na profecia bíblica. Para isso, vamos ter que recuar muitos séculos atrás, numa altura em que o povo de Israel estava cativo em Babilônia. Existia uma profecia que indicava a libertação do povo do cativeiro após 70 anos. E essa profecia cumpriu-se pelo imperador Ciro, no decreto emitido por ele para a reconstrução do Templo de Jerusalém, que se encontra descrito no primeiro capítulo do livro de Esdras. Alguns anos mais tarde, temos outro decreto, desta vez por Dario, rei da Pérsia, que com este novo decreto veio confirmar o primeiro. Este novo decreto está descrito no capítulo 6 de Esdras e permitiu que o templo continuasse a ser reconstruído. Logo de seguida, no capítulo 7 de Esdras, temos o terceiro decreto, o decreto de Artaxerxes, que em 457 a.C. decretou a reconstrução da cidade de Jerusalém. Esta data e este decreto têm uma importância profética vital para a compreensão do livro de Daniel e Apocalipse, pois marca o início dos períodos proféticos das profecias das 70 semanas e das 2300 tardes e manhãs. Finalmente, no livro de Ester temos ainda outro decreto, promulgado pelo imperador Assuero, desta vez um decreto de morte. No entanto, este decreto de morte nunca chegou a ser executado. Em vez disso, veio resultar num grande livramento para o povo de Deus. Podemos então ver resumidamente estes 4 decretos, que, embora não se encontrem por ordem cronológica, encontram-se na ordem em questão na Bíblia. E como vamos ver, estes 4 decretos encontram um grande paralelo com a última grande crise desta terra. Isto porque, como vamos ver, também na cronologia dos eventos finais existem 4 decretos, ou se quiserem, na linguagem atual, 4 leis. Leis essas que vão pautar o desenrolar dos eventos finais. Como já vimos, a primeira lei será a imposição de não trabalhar ao domingo. Depois, como no segundo decreto nos tempos antigos, onde Dario veio confirmar o primeiro, também haverá uma segunda lei, que além de proibir o trabalho ao domingo, vem obrigar o trabalho ao sábado. Se bem que a primeira lei dominical não traz nenhum problema ao povo de Deus, que podem respeitá-la sem problema, esta segunda lei o traz, pois é diretamente contra o 4º mandamento da lei de Deus. Mas as leis não vão parar por aqui. Virá uma terceira lei, como no terceiro decreto, que se encontra em Esdras capítulo 7, que veio aumentar a abrangência dos anteriores, permitindo não só a reconstrução do templo, mas de toda a cidade de Jerusalém. Esta terceira lei vem aumentar as restrições para o povo de Deus. Como podemos ver em pormenor em Apocalipse 13:17, esta lei proíbe o comprar e vender para quem não respeitar as leis anteriores. Finalmente, haverá uma quarta lei. Como no livro de Ester, será também um decreto de morte. Mas felizmente, também como no livro de Ester, este decreto não chegará a ser executado, mas resultará num grande livramento para o verdadeiro povo de Deus, numa altura em que este mundo estará a viver os seus últimos dias. Tendo tudo isto em consideração, estamos prontos para entender a ligação de tudo isto com a crise atual provocada por este vírus. É que quando o governo dos Estados Unidos implementarem a primeira lei, impondo a observância do domingo, isto significará 2 coisas. Em primeiro lugar, esta lei automaticamente pressupõe o fim da total liberdade civil e religiosa, e isso significará a apostasia nacional dos princípios do republicanismo em que se baseia o seu governo,
Ou seja, o decreto dominical irá marcar o fim do propósito que Deus teve ao suscitar esta nação. Que, como já vimos, esse propósito era de ser o bastião da liberdade civil e religiosa. Ao longo da história bíblica, vimos vários reinos a serem suscitados por Deus com um propósito. Por exemplo, o Império Medo-Persa foi usado por Deus suscitando Ciro para trazer juízo ao Império de Babilônia. E vemos ao longo da história bíblica muitos exemplos de Deus ter suscitado nações com propósitos específicos. Mas sabem o que é que acontece a um reino quando termina o propósito que Deus tinha quando o suscitou? Sabem o que vai acontecer aos Estados Unidos e, por consequência, a todo o mundo quando esta primeira lei for promulgada? Será a ruína da nação. Esta ruína, que por implicação também será uma ruína económica, se seguirá a ruína de todas as economias a nível mundial. E isto sim, dará início à última grande crise final. Esta primeira lei dominical vai marcar o fim da liberdade religiosa, mas para isto acontecer, já têm de haver leis que permitam a restrição das liberdades civis. Nos Estados Unidos não existiam leis que permitiam restringir a liberdade civil das pessoas. Mas devido a acontecimentos como o 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos criaram leis que permitem ao governo, em situações de emergência, suspender as liberdades civis do seu povo. E na crise atual, pela primeira vez na história, estas leis estão a ser postas em prática. Isto significa que, profeticamente, já temos o primeiro chifre do cordeiro partido, ou seja, o primeiro dos propósitos pelos quais Deus suscitou este país já não existe, pois já existem leis que, contra a própria Constituição americana, permitem ao governo restringir a liberdade civil do seu povo. É por este motivo que esta crise provocada pelo vírus Covid-19 tem relevância profética. Mostra-nos que a única coisa que falta para a última grande crise final é a lei que proíbe o trabalho ao domingo. Tudo o resto já está preparado. Legalmente, já é possível a restrição da liberdade civil. E durante esta crise nós estamos a ver a implementação dessa mesma restrição. Isto está a ser quase como um treino para a última grande crise final. Quer isto dizer então que devemos desvalorizar o que está a acontecer? Ou até desobedecer às medidas de contenção que os vários governos estão a implementar? Claro que não. Bem pelo contrário. O cristão deve ser um cidadão exemplar e acatar todas as leis e indicações do governo do seu país. Devemos cumprir e até apoiar as medidas de contenção e fazer a nossa parte para conter esta epidemia, pois estas regras em nada contrariam a nossa fé. No entanto, devemos ter sempre a noção da linha profética dos eventos finais e estar seguros na profecia bíblica. Mas será que esta crise atual pode contribuir para a criação dessa tal lei dominical? O que podemos aprender com tudo o que vemos hoje para percebermos melhor como será essa crise? No próximo vídeo, vamos ver como isto vai acontecer e como podemos já ver pistas e exemplos muito importantes na crise que vivemos hoje que nos vai ajudar a entender como vai ser a última grande crise. A rapidez com que vai acontecer, a propagação por todos os países, o apoio do povo para as medidas implementadas e a interferência dos governos nas vidas e liberdades das pessoas. Tudo isto tem paralelos entre a crise atual e a crise final, mas isso será o tema da próxima edição do Fé nas Profecias. Gostou deste vídeo? Então partilhe, subscreva o nosso canal. Obrigado pela sua ajuda e que Deus o abençoe.